Forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports no ar, o programa da NASCAR. Vamos debater as provas do final de semana. Teve campeão ganhando na Truck Series, teve piloto da Sprint Cup vencendo na Xfinity Series e mais um classificado para o Chase na Sprint Cup. Comigo no programa, Rodrigo Matar, Sérgio Lago, seu destaque, Sérgio. Oi, Hamilton, oi, Matar, oi a todos que nos acompanham. O meu destaque vale para o duelo entre o Jimmie Johnson e o Kevin Harvick na prova da Sprint Cup, na primeira prova que tivemos numa pista típica de 1,5 milha com o novo pacote do carro da NASCAR. Seu destaque, tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Hamilton, Sérgio Lago, amigos do Fox Sports. O meu destaque vai para a tranquila vitória de Matt Crafton, mostrando que o homem vai começar mais uma caminhada rumo ao título, quem sabe, hein? A Truck Series fez sua segunda corrida da temporada em Atlanta. Vamos ver como foi essa vitória do Matt Crafton. Dan Kennedy largou na pole e liderou a primeira volta. Ele foi superado então por Erik Jones, que passou a dominar a prova. Apesar de ter começado em 15º, o atual bicampeão da categoria Matt Crafton era um dos mais rápidos na pista e não demorou a ficar entre os 5 primeiros. Foram apenas 3 bandeiras amarelas, sendo que a segunda delas, provocada por esta rodada de Mason Mingus, acabou sendo decisiva para Brad Keselowski. Ele foi o único a não entrar nos boxes e pagou caro por isso. Com os pneus mais gastos, Keselowski não resistiu muito tempo na ponta. Ficou para trás e teve que parar em bandeira verde. Para piorar, ainda foi punido com um drive-thru por usar a 4ª área de pits à frente da dele. Enquanto isso, Erik Jones e Matt Crafton travaram uma bela batalha pela P1. Com o veterano finalmente levando a melhor. As esperanças de Jones terminaram após ele perder 9 posições devido a este erro em sua segunda parada nos pits. Ele ainda voltou a andar entre os 5 primeiros, mas errou mais uma vez e acabou em 7º. Um dos destaques foi o mexicano Daniel Suárez, que em apenas sua 3ª participação na Truck Series, chegou a lutar pela ponta e andou sempre entre os líderes. Suárez terminou em 4º, depois de ter sido ultrapassado por Ben Kennedy a poucas voltas do final. Com seus principais adversários para trás, Matt Crafton recebeu a quadriculada com mais de 8 segundos de vantagem para Ty Dillon. Vence, Crafton! Esta foi a primeira vitória de Crafton neste ano e a 6ª dele em 340 participações na Truck Series. Que quantidade expressiva de provas, né? 340. Agora, não podemos deixar de falar do Brad Keselowski, né? Na sua cabeça, né? Quando o sangue sobe, aí perde a cabeça, faz um monte de lambança, né? Pois é, mas jogou fora uma corrida que poderia ter sido praticamente dominada pelo piloto do 29, mas aí caiu no colo de quem menos se esperava pela posição de largada dele, pelo desempenho do treino classificatório, mas o carro estava perfeito na corrida. O Matt Crafton fez uma corridaça. 8 segundos de vantagem, Sérgio Lago. Eu acho que foi o mais surpreendente dessa vitória do Matt Crafton foi que normalmente ele é um piloto de chegar entre os 10 primeiros, até entre os 5 primeiros, mas não na ponta, não na frente, tanto que foi apenas a 6ª vitória dele em 340 participações. Nos 2 anos anteriores, 14 e 13, ele conseguiu apenas 3 vitórias, embora tenha se tornado bicampeão. Foi realmente uma performance dominante do 88, embora a gente tenha visto que o Erik Jones 2 vezes vacilou, cometeu erros bizonhos na entrada dos pits, facilitando também a vitória do Matt Crafton. Também ajudou, né? Lógico que o fator erro ajuda, mas a competência do Matt Crafton em ganhar a corrida foi decisiva, né? Ele está aí com 85 voltas lideradas, de um total de 130 que foram disputadas, e assumiu a vice-liderança do campeonato. Ele foi espetacular, sem dúvida nenhuma. Boa surpresa da prova, o mexicano Daniel Suárez, hein?
O Daniel Suárez, é incrível a prova que ele fez, ele andou basicamente entre os 3 primeiros, o tempo todo, com certeza entre os 5 primeiros. Em determinado momento ele chegou a batalhar pela primeira posição, não nesta imagem aí, a gente vê aí até o momento em que ele está sendo ultrapassado pelo Matt Crafton e pelo Tyler Reddick no número 19, mas um desempenho muito bom em apenas a terceira participação dele nesta categoria, embora a gente deva dizer que a categoria em que ele está competindo é a Xfinity Series, mas mostrou personalidade e força o piloto mexicano. Matt Crafton, Ty Dillon, Ben Kenneth, Daniel Suárez, os 4 primeiros nesta prova. Vamos ver como é que está a tabela de classificação da Truck Series, a pontuação até agora. Aí na sua tela, Tyler Reddick com 87 pontos, Crafton menos 2 atrás, Eric Jones, Johnny Salter e James Buescher fechando os primeiros. Algum comentário? Vai ter muita corrida ainda por vir, mas o Crafton já está botando as asinhas de fora, né? Esse que é o problema para os adversários dele, né? E rapidamente é mais ou menos o que a gente esperava, né? Tyler Reddick, Crafton e Jones batalhando pelo título, pelo menos por enquanto. De imediato vamos para a Xfinity Series, que também abriu a rodada dupla do último sábado. Vamos ver como foi a prova. Joey Logano largou na pole e dominou as primeiras 50 voltas. Na ausência de Kyle Busch, o 54 foi pilotado por Eric Jones, que em sua quinta prova na categoria terminou em 13º. Kyle Larson foi o primeiro a entrar para abastecer e trocar pneus em bandeira verde. Algumas voltas depois, a equipe de Joey Logano perdeu tempo na roda dianteira direita, beneficiando Kevin Harvick, que assumiu a ponta depois do ciclo de paradas. 9 pilotos apenas estavam na volta do líder quando a segunda bandeira amarela foi acionada devido a detritos na pista. Harvick manteve a ponta depois da relargada, seguido de Logano e Chase Elliott. O piloto da Penske se aproveitou de mais uma longa sessão em bandeira verde e recuperou a ponta, faltando menos de 40 voltas para o final. Pouco depois veio a terceira e última amarela do dia devido a óleo na pista. A equipe de Harvick foi mais rápida na parada e ele voltou a ocupar a liderança. Na relargada, Chase Elliott perdeu o controle e por pouco não trouxe um acidente. O atual campeão se recuperou depois e terminou a prova em quinto. Chris Buescher também fez um bom trabalho e acabou em quarto, atrás de Ty Dillon. Kevin Harvick manteve Joey Logano sob controle nas voltas finais e conquistou sua primeira vitória este ano na Xfinity Series. Vence Kevin Harvick, vence o número 88. Foi também o 45º triunfo dele na categoria. Harvick, Logano, Ty Dillon, Chris Buescher dividindo a liderança com Ty Dillon. São os 2 principais colocados aí na Xfinity Series. E a gente pode contar, muita gente pode ficar em dúvida porque a categoria mudou de nome, mas conta-se mais uma vitória na categoria para o Kevin Harvick, né? Emenda com as vitórias que ele já teve na Nationwide Series. Não zera não, vai contando. Claro, as estatísticas continuam. E mais um final de semana dominado por pilotos da Sprint Cup. É sempre bom lembrar daqueles que estão brigando pelo título, que é o que vale, logicamente. E o Chris Buescher tem um começo muito bom. Ele já tinha tido uma performance positiva em Daytona e foi muito bem também na corrida de Atlanta, chegando na 4ª colocação. O Jack Roush, que, sei lá, talvez não esperasse tanto nesse começo de temporada ver um dos seus pilotos liderando o campeonato da Xfinity Series. É um começo muito positivo para o time do veterano dono de equipe na NASCAR, né, Sérgio Lago? Não, com certeza a vitória do Tyler Reddick em Daytona, né? Embora o Tyler Reddick não tenha ido tão bem, acho que o piloto principal da equipe é o Chris Buescher, em termos de desempenho. Ryan Reed, obrigado. Eu confundi com o Truck Series. Agora, o Ty Dillon, eu acho que também fez uma boa prova, saindo do Chris Buescher. O Ty Dillon foi muito bom também nesta prova da Xfinity Series e está empatado, né, com o Chris Buescher na primeira posição. É um piloto que a gente tem que prestar atenção este ano. Ele foi bem no ano passado, claro, foi ofuscado pelo Chase Elliott, mas eu acho que ele vai estar muito forte agora em 2015. O Ty Dillon vem forte realmente.
Sérgio Lago, o Chase Elliott já está com a cabeça na Sprint Cup? Ele vem somente na 9ª posição no campeonato? Não, na eu 8ª acho que posição. não. Eu acho que não. Ele fez uma boa prova, chegou a andar entre os primeiros ali chegou a ser o primeiro entre os pilotos que disputam o título nesta etapa de Atlanta. Ele apenas se envolveu num Big One, aliás, nos 2 Big Ones na prova de Daytona. Então ele está começando lá de trás. Mas ele não vai desaparecer, não. Ele vai aparecer na batalha. Terminada a segunda etapa, vamos conferir a classificação da Xfinity Series. Chris Buescher liderando ao lado do Ty Dillon, Ryan Reed na 3ª posição, depois o Bubba Wallace e Dakota Armstrong, fechando os 5 primeiros. Chama sua atenção para o Chase Elliott, que vem somente na 8ª posição, vem lá embaixo. Impressionante, são 4 pilotos com modelos Ford nas 5 primeiras posições do campeonato. Nada, pelo menos é um começo bastante animador para a marca do oval azul. Muito bem, primeiro bloco já foi embora, já falamos de Truck Series, também de Xfinity Series. Na volta do intervalo tem a Sprint Cup e a etapa de Atlanta. Já a gente volta. Voltamos de imediato, vamos falar de Sprint Cup como uma das principais novidades do ano. A segunda etapa foi em Atlanta e vamos ver os melhores momentos da corrida. Driver, start your engine! Joey Logano largou na pole e dominou a prova até a volta 87. Ele foi ultrapassado então por Kevin Harvick, que havia largado de trás do pelotão devido a uma troca de motor. As preocupações de Harvick só começaram quando Jimmie Johnson, que também tinha começado atrás, assumiu a 2ª posição na volta 192 e depois deixou o piloto da Stuart Haas para trás. A partir daí, os dois travaram um belo duelo, se alternando na ponta. Harvick tinha quase 2 segundos de vantagem quando a 7ª amarela foi acionada por detritos na pista. A equipe de Johnson foi mais rápida e ele voltou na frente. Para piorar a situação de Harvick, ele não relargou bem e ficou para trás. Na sequência, Denny Hamlin perdeu o controle e provocou o primeiro acidente da prova. Jeff Gordon foi atingido por Jamie McMurray e acabou no muro, numa área sem a barreira de proteção. Harvick ainda se recuperou e estava em segundo quando o motor estourado de Cole Whitt trouxe a penúltima amarela do dia. Matt Kenseth, Cliff Bowyer e Brett Moffitt não pararam e relargaram na frente. Moffitt patinou e mais uma vez o carro número 4 ficou para trás. No pelotão de trás, Greg Biffle tocou em Joey Nemechek, provocando este engavetamento. A câmera no carro de Cliff Bowyer mostra a pancada que ele recebeu de Rick Stenhouse Jr. Jimmie Johnson manteve a ponta na relargada e não foi mais contestado até o final. Harvick ainda chegou em segundo depois de ultrapassar Dale Earnhardt Jr. Vence Jimmie Johnson em Atlanta. Esta foi a 71ª vitória de Johnson, que volta a buscar neste ano o sonhado heptacampeonato. E já preencheu um caminhozinho, né? Porque já está no Chase. Johnson e Logano são os pilotos classificados para o Chase com essas 2 primeiras vitórias. Que pega do Jimmie Johnson com Kevin Harvick, hein, Sérgio Lago? Não, foi incrível. Aliás, os dois largaram de trás, né? Houve problemas nos treinos, na inspeção, na parte final da inspeção, e vários pilotos largaram de trás, incluindo esses dois. Os dois foram avançando. O Johnson demorou um pouco mais para chegar na frente, porque ele foi penalizado nos pits, ou teve problema nos pits e ficou para trás. Mas, eventualmente, ele chegou no Kevin Harvick. Agora, eu não coloco a vantagem para o Johnson, não. O Johnson ganhou a prova, mas o Kevin Harvick também perdeu posição para o Johnson nos pits posteriormente.
Então eu acho que esses dois pilotos tiveram uma prova muito equilibrada, houve várias trocas de lideranças entre os dois. E eu vejo, não vejo Logano não, eu vejo nesse momento, esses são os dois pilotos mais fortes da categoria. Eu carimbo e assino, Hamilton e Sérgio, concordo plenamente contigo. Basta ver os números, os dois lideraram juntos 208 voltas num total de 325 e estiveram cada um 6 vezes na ponta. Isso como é que a gente pode dizer? Isso aí não é contrafato, não argumentos, né? É dominante, realmente dominante. Uma performance belíssima dos dois, hein? Supremacia total aí do Jimmie Johnson e do Kevin Harvick nessa prova, hein? Impressionante, acho que eu não me lembro de uma prova tão recente com uma supremacia tão grande de um ou dois pilotos. Não, de dois, até tivemos supremacia de um piloto, mas os dois batalhando o tempo todo era incrível. E realmente foi decidido nas últimas relargadas. O Harvick vacilou, teve um problema, enfim. Mas isso não diminui o mérito, tanto que ele estava muito feliz depois da prova. Ele não estava infeliz com o segundo lugar. Prova disputada com boa surpresa. Em Atlanta, o Brett Moffitt. Uma boa surpresa nessa prova, Rodrigo? Muito boa surpresa, ele que substituiu o Brian Vickers, que volta neste fim de semana em Las Vegas. Mas o Brett Moffitt não tem do que se queixar, porque também vai poder correr, ou vai tentar se classificar no Ford número 34. Ele é um piloto que está sendo muito bem observado pelo Michael Waltrip, que deu essa oportunidade para ele guiar o carro número 55 em Atlanta. É um piloto jovem, apenas 22 anos de idade, fez a sua 8ª prova e é o primeiro top 10 dele na categoria. E ele fez uma disputa muito boa com o Harvick na prova, Sérgio. Não, exatamente. A gente tem essas imagens, a gente pode até botar daqui. Na realidade, ele ficou para trás e o Harvick escapou dele, né? Mas foi uma batalha interessante. Agora, o Brett Moffitt, em 5 títulos que ele disputou na K&N East Series, nas 5 vezes, ele nunca foi campeão, mas nas 5 vezes ele chegou entre os 3 primeiros na tabela e conseguiu várias vitórias. Então, é um piloto que realmente, se tiver o carro certo, aí é o momento que o Brett Moffitt, número 55, ficou na frente, o Kevin Harvick teve que tirar o pé. Foi um dos momentos que o Harvick realmente perdeu muito em relação ao Jimmie Johnson. A posição do Kevin Harvick aí de largada tinha sido 5º contra 4º do Johnson, mas 5º por baixo era melhor em tese do que 4º por cima, mas ficou para trás e aí acabou pagando caro. A patinada do 55 foi decisiva. Mas apesar disso tudo e desse resultado que foi muito positivo, o Rob Kaufman, que é o sócio do Michael Waltrip, já acena com a possibilidade da equipe abrir uma vaga de terceiro piloto em 2016 e essa vaga ser preenchida pelo Brett Moffitt. E ele foi emprestado, digamos assim, para o carro 34, porque justamente o David Regan, que era do carro número 34, foi para a equipe do Buchinho. Então, numa troca de gentilezas, eles fizeram isso. Daqui a pouco a gente vai pro placar do bolão, hein? Você que está esperando para ver como é que ficou o bolão após essa etapa de Atlanta, já tem o resultado do bolão, já a projeção para a próxima prova. Vamos ver a classificação da Sprint Cup após Atlanta. Joey Logano lidera com 88 pontos, 1 ponto atrás do Jimmie Johnson. Vale lembrar, cada um tem uma vitória e os dois estão no chase. Depois Kevin Harvick, Dale Jr. e Martin Truex Jr. aparecendo entre os 5 primeiros. Falta alguém aí nesse início de campeonato? Dá para ver que a lista depois tem uma série de pilotos aí que ninguém apostaria, Falta muita gente. Falta Cal Edwards, falta Jeff Gordon, faltaria Kyle e Kurt Busch, mas os dois estão fora de combate, né, por diferentes motivos. Enfim, é um campeonato que começa, no mínimo, de uma forma curiosa, mas com alguns favoritos já se colocando no topo do campeonato, tornando a disputa bem interessante. Eu acho que isso é fruto da nova fórmula do ano passado e todo mundo viu que está mais competitivo, né, Sérgio? Não está mais competitivo. Eu aproveitaria para dizer palmas para o Martin Truex Jr. Começou muito bem este ano, 2 bons resultados para ele, aparecendo em 5º ali na tabela. Esse é um piloto que eu acho que pode ficar e pode eventualmente participar do chase. Outros que aparecem ali vão desaparecer, podem ter certeza. Lembra você que são 23 etapas para o vencedor garantir vaga no chase, ficar entre os 16 que vão disputar as últimas 10 etapas do campeonato para saber quem vai ser o campeão. Próxima etapa será naquela terra em que o que acontece lá fica lá, né? Será em Las Vegas. Vamos ver o que pode acontecer e saber um pouco mais sobre essa pista. A primeira prova da Sprint Cup no Las Vegas Motor Speedway foi vencida por Mark Martin em 1998. Desde então, o oval de 1,5 milha recebe a principal categoria da NASCAR uma vez por ano. A pista foi reconfigurada em 2006, com as curvas passando a ter uma inclinação progressiva, entre 18 e 20 graus. As arquibancadas e área da garagem também foram modernizadas.
possibilitando maior interação entre os fãs e os pilotos. Jimmie Johnson detém o recorde de vitórias no oval com 4 no total, seguido de Matt Kenseth com 3. No ano passado, a prova foi bastante equilibrada, com 21 trocas de liderança e 5 pilotos liderando 30 voltas ou mais. A decisão aconteceu apenas na última volta, quando Dale Earnhardt Jr. ficou sem combustível e foi ultrapassado por Brad Keselowski. Espetacular! Brad Keselowski passa em primeiro. Foi vitória do Brad Keselowski no ano passado. Vamos ver como é que está o ranking do bolão do programa após Atlanta. Vamos ver. Olha aí, nossos telespectadores, o André Luiz Ruffenbacher, o Breno Maia, o Edson Teixeira, o Luiz Gustavo Manganiello, o Matheus Gama e o Nassib Hanzi Abu Rosli. Eles cravaram Joey Logano e Jimmie Johnson, por isso são os líderes, não é isso? Parabéns a eles. Parabéns aos envolvidos. Muito dando bom, um muito baile bom, na gente, né? Muito bom. Isso aí. O Rodrigo Matar é o 51º com 86 pontos. Eu sou o 77º, 83. Na posição 188, o Thiago Alves. E o Sérgio... Não ri, não ri. Eu não tô rindo. Quem tá bom. rindo é o Matar. Essa risada não é minha. O Sérgio lá com 5 pontos. Na posição 548. Sérgio Lago, por que só 5 pontos? Porque seu primeiro palpite foi... Seu primeiro palpite foi Tony Stewart. Foi Tony Stewart. Foi O segundo 42º. Jeff Gordon. Jeff Gordon Não, eu não agora. tenho palavras. Eu escolhi e agora tenho que assumir esses palpites. O Tony Stewart talvez até tenha sido uma má escolha. O Jeff Gordon acabou vítima de um acidente, mas não é desculpa. Foram 2 palpites, cheguei lá atrás, mas não desisti. Vou lutar. Não vou chegar na frente, mas vou ultrapassar vocês dois. E aviso agora, ainda faltam 34 etapas. Uia! E eu sugiro que o Sérgio Lago seja o primeiro a escolher o seu palpite para Las Vegas. Não, bota aí a tabela, por favor, de novo. Eu quero ver a tabela mais uma vez. Pode colocar a tabela? Mandar um recado aí pros líderes. Alô, André, Breno, Edson, Luiz Gustavo, Matheus e Nassib. Tô chegando, se prepare. Palpite do Thiago Alves. Sérgio Lago é porta-voz. O palpite do Thiago Alves para Las Vegas é o número 88, Dale Jr. Ele acha que dessa vez ele não fica sem combustível. Você começa votando? Eu vou votar seguro, né? Mas eu tenho medo. Vou votar no Jimmie Johnson para tentar obter um top 10 na próxima etapa. É um palpite assim, mas vai que ele se envolve no acidente. Prova de recuperação. Rodrigo Matar. Brad Keselowski. Eu acho que ele pode bizar essa corrida, por que não? Muito bem, meu palpite vai para Matt Kenseth. Tô chegando, hein? Vou chegar nessa liderança. Valeu, Rodrigo. Valeu, Sérgio Lago. Obrigado a você que ficou ligado com a gente. Sábado e domingo tem Las Vegas na Xfinity Series e na Sprint Cup aqui nos canais Fox Sports. E não esqueça, www.foxsports.com.br, no blog do Sérgio Lago, para você enviar o seu palpite para a Sprint Cup até a bandeira verde, hein? Passou a bandeira verde, aí o palpite já não é mais computado. Até semana que vem, um forte abraço.